Olá, Pai do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre ordenança para congregar e prestar culto racional. Então nós vemos que estamos na terceira lição desse trimestre e a palavra congregar, ela vem do hebraico, que ela vem de assembleia, congregação, e a definição é ficar junto, ajuntar-se, reunir-se, misturar-se, junto e misturado, né? Então, o que significa igreja? É a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. Então, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, a palavra igreja vem do latim, significa eclésia. E eclésia, falando nosso popular, é chamados para fora. Então, nós vemos que esse é o significado de igreja, né? O evangelho significa boas novas, igreja vem de eclésia, que significa tirados ou chamados para fora, né? Então, nós vamos aqui, um dos pontos diz que alguns se contentam em assistir um culto pela televisão ou pelas redes sociais. Então, não são participantes dos cultos, mas espectadores apenas. Precisamos viver em unidade e cooperar uns com os outros, né? Então, o salmista, ele fala: os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. No Salmo 84, ele fala sobre isso. E no Salmo 133, que é um salmo bem conhecido, que fala: o qual bom e consolável é que os irmãos vivam em união. E o ponto 2 da nossa revista aqui é um ponto mais extenso, que fala: não perdendo o desejo de congregar. E aqui ele traz alguns pontos que faz com que as pessoas ela perde esse desejo, esse fervor, ou esse prazer, ou essa alegria de estar na casa do Senhor. Aqui fala sobre o líder, o pastor. Muitos se decepcionam com os pastores. Hoje existe, né? Como já existia na época até mesmo de Jesus lá atrás, e hoje, com um grande número de igrejas que estão se abrindo, existe muitos líderes que decepcionam as pessoas, né? Então, porque são seres humanos. Mas esse é um dos motivos que as pessoas estão perdendo o desejo de congregar. Decepciona com seus líderes por simplesmente frieza espiritual. E às vezes acontece isso, né? As pessoas estão se esfriando, né? As pessoas estão perdendo aquele prazer, aquela alegria de estar adorando ao Senhor. Então, alguns pensam que a igreja tem problema e esquece que os problemas somos nós. Nós temos problema porque somos seres humanos. Então, alguns ficam trocando de igreja e não vão achar a igreja perfeita. Ainda outros esperam culto para eles e não para Deus. Quem aceita o culto não é o homem, mas sim o dono, que é Deus. Então, nós vemos que às vezes as pessoas vão no culto e falam: o culto está frio, e esquece que nós que cultuamos ao Senhor. Aqui fala no 2.1 sobre as consequências de deixar a congregação. E nós vemos que as pessoas ficam vulneráveis à cilada do diabo, né? Paulo fala em Efésios 6:10 que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E perdemos a comunhão com a igreja.
deixamos de participar da ceia do Senhor. Falamos na semana passada sobre essa necessidade de estarmos participando da ceia do Senhor, e a necessidade de estarmos contribuindo, né, com a igreja do Senhor. Quando nós estamos na casa do Senhor, estamos tristes, e ali nós somos renovados com a presença do Senhor que desce na igreja. Deixamos de participar do culto, e nós temos também a responsabilidade de estar encorajando a outros, como diz lá em Hebreus 10, 25. Nós vemos que a igreja, ela é um pronto-socorro, né, onde nós recarregamos a nossa bateria, podemos dizer assim. Ali há vários tipos de pessoas, por isso tem muitos problemas. Nós temos nossos problemas, outras pessoas têm seus problemas, e ali nós derramamos na presença do Senhor. Então, quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem as suspeitas. Perde as reuniões, perde as bênçãos espirituais. No dia do Pentecoste, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. E vemos, né, é uma prática que nós temos de estar sempre cultuando ao Senhor. E quando as pessoas elas se afastam, ela sempre coloca uma desculpa, né, como nós falamos aqui no pastor, ou nas pessoas, ou ninguém fala comigo, ou eu não sou notado. Sempre as pessoas colocam um obstáculo para não estar congregando, e as consequências elas vêm. Então nós vemos que, mais no ponto 2 aqui, fala mais uma vez, por que alguns abandonam a igreja? Porque as pessoas dão ouvido a conversas estranhas à vontade de Deus. Porque a fraqueza toma conta deles, eles são levados pelo vento. E as pessoas, né, começam, se esfriam e começa a tirar outras pessoas que estão dentro da igreja com fofocas e outras coisas mais. Porque pensam que são os perseguidos, porque preferem escutar pessoas do que o pastor da igreja, porque não dão valor ao sofrimento de Cristo, porque não dão muito valor às amizades dos irmãos. Então, porque não amamos a igreja a qual pertence, porque pecam e ficam receosos de confissão. As pessoas às vezes erram em vez de confessar os seus pecados, como Davi, que ele correu para os braços do Senhor quando ele sentiu a necessidade da presença do Senhor em sua vida. Ele fala: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Porque tanto faz, não sente mais prazer ou estão sempre cansados. Às vezes, as pessoas elas buscam tanto uma bênção, e quando recebem, elas começam a colocar obstáculo para estar na casa do Senhor. Estou cansado, né? Estou sem tempo. E nós vemos que as pessoas começam a colocar obstáculo para estar na casa do Senhor. Porque os prazeres do mundo sufocam. E nós vemos que também isso é outra coisa, né? Tantas coisas hoje, tanto divertimento, né? Tanto em casa quanto na rua, né? Hoje você tem tantos meios de comunicação que tira o seu foco, né? Tira a sua essência. E nós devemos a cada dia estar voltando ao nosso primeiro amor. Então, às vezes, né, as pessoas têm um desentendimento com o pastor, com a forma de trabalhar. Isso também acontece, mas não deve ser o motivo de nós abandonarmos a igreja. E nós vemos que Jesus, ele foi apresentado na igreja. Ele com 12 anos já estava na sinagoga ali, ensinando os doutores da lei.
E nós vemos, os discípulos sempre estavam na igreja, no templo. Jesus ali expulsou aquelas pessoas que estavam vendendo ali nos corredores, podemos dizer, ali aqueles animais que serviriam para eles fazerem ali o sacrifício. E aqui no ponto 3 fala sobre o culto racional, para nós terminarmos. Romanos 12, né, ele é enfático: rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, racional. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto de sentimental, onde suas emoções que falam mais altos, não que possam ter emoções, mas elas deveriam vir depois da palavra de Deus, da ministração. Então, o raciocínio aqui procede da razão. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Então, nós vemos que nós devemos adorar quem de direito, que é o Senhor. E o culto hoje, às vezes, existe tantas inovações, tanto entretenimento, nós vamos sofisticando tanto, esquecemos de coisas elementares do Evangelho. O Evangelho é simples e deve ser compreendido e compreensível aos iletrados da congregação. Então, o culto é vivo, é com fervor de todo o coração, é santo, sem profanação, sem invenção, sem contaminação, agradável, de boa vontade, do fundo do coração, não como obrigação, mas de livre, espontânea vontade. Deus procura os verdadeiros adoradores, como diz, né, Jesus falou com aquela mulher que procurava verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito em verdade. Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, nós vemos que nós devemos adorar somente ao Senhor. Aí nós sabemos que as pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto à personalidade. Elas podem ser homenageadas e não idolatradas. As coisas nós gostamos, dos objetos, dos alimentos da viagem nos pertence. Eu não posso adorar um doce de chocolate, eu gosto de chocolate. Eu não posso amar o meu veículo, eu gosto do meu veículo. Nós adoramos somente a Deus. Deus, Ele é tudo em nossa vida. Então, não podemos deixar que nada venha tirar a nossa essência. Nós devemos a cada dia estar voltando ao nosso primeiro amor, às nossas primeiras obras, né? Não deixar que as coisas deste mundo venham nos tirar da presença do Senhor. Amém.